Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Nós hoje, pela graça de Deus, vamos falar daquilo que é conhecido como o Sermão do Monte. Já falamos uma vez sobre isso, mas existem mais pérolas para nós podermos cavar neste baú do tesouro que é a Bíblia. Eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1. Irmãos, eu aprendi há muito tempo a estudar a Bíblia de uma forma toda particular. E acredito que essa pode ser a poderosa diferença na vida de cada um dos que se dizem cristãos. Nós estamos falando daqueles que são do mundo. Dos que se dizem cristãos, se aprendermos a estudar a Bíblia desta forma, eu tenho certeza que todos nós teremos um aprendizado bem melhor. Todos nós teremos uma concepção melhor de quem é Jesus Cristo, de quem é Deus, numa época em que hoje, infelizmente, há muita confusão de ideias. E ao estudar a Bíblia, em primeiro lugar, nunca abri-la sem orar primeiro. Nunca. Vai abrir a Bíblia, ora primeiro, pedindo a Deus que dê do Espírito Santo para que você possa entender. Não esqueçamos, amados irmãos e irmãs, que todas as virgens que dormiam, diz o texto inspirado em Mateus 25, que todas as virgens que dormiam tinham lâmpadas, não tinham? E o que são as lâmpadas? É a Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então todas tinham a Bíblia. Mas o que aconteceu que elas dormiram? Faltou o azeite. Faltou o Espírito Santo. E faltou o Espírito Santo principalmente para aquelas que não despertaram. Por quê? Porque quando elas despertaram, ouvindo a voz do ex-noivo, elas chegaram para as outras e disseram: dá-nos do nosso azeite. Elas disseram: não podemos, vamos e compre para vocês. Nós não podemos. Se nós der, vai acontecer o quê? Vai faltar para nós. Então, a Bíblia, irmãos, nós precisamos pedir o Espírito de Deus para poder entendê-la, mas obviamente nós precisamos buscá-la. Lembrem-se também que, falando da palavra de Deus, falando do que o cristão necessita para crescer, existem 3 palavrinhas que são dadas para que isso possa ocorrer. Primeiro, o que é preciso? Pedir e dar-se-vos-á. Depois, o que mais? O que mais? Batei. Uma vez que você pediu, você precisa bater. E não é bater como aquela visita que você faz quando você não quer ir. Que você chega, bate na porta esperando que ninguém atenda. Daí ninguém atende, você sai rapidinho e vai para casa. Não é. É insistir. É como foi mostrado aquele bater e abrir-se-vos-á, foi dada uma parábola do juiz, que não queria atender. Diz: não vou atender, já estou na cama, já estou isso, aquilo. Mas a pessoa o quê? Insistiu. Assim é nós com Deus. Primeiro, a gente pede, não é porque Ele não quer dar. A gente tem que pedir, e pedir com insistência. Por quê? Porque nós não estamos aptos a receber. Nós não sabemos pedir, não foi o que Ele disse? Vós não sabeis pedir como convém. Então a gente não sabe pedir, a gente pede coisa errada. E a gente tem que ficar pedindo até acertar. E aí é preciso bater, e bater com insistência.
Veja que o próprio Senhor mostra isso, né? Deus não faz nada, absolutamente nada. Jesus não te pede nada que ele primeiro não tenha feito, né? Pedir. O tempo todo, Jesus está pedindo que os seres humanos aceitem o seu convite. Vão pelos valados, vão. E ele faz isso através de nós. Mas o tempo todo é ele convidando. Batei. O que ele diz sobre bater? Eis que estou à porta e... Olha só, eu não sei os irmãos. Eu finalmente fui ouvir Jesus bater na porta do meu coração quando eu tinha 30 e poucos anos. Até então, eu não ouvia. E ele estava batendo o tempo todo. Todo ser humano, desde que chega aos 12 anos, ele começa, né, a ter esta porta sendo batida do coração dele para que Jesus entre. Mas a gente não ouve. Por quê? É o som, né, do mundo, o som das festas, o som das coisas que não... E a gente acaba não escutando, né? Pedir, bater e o que mais? Pedir, bater e o que mais? Buscar. Não é isso que diz? Pedir, bater e buscar. Você pediu, ele vai te dar. Você bate, ele vai abrir. Agora o que você precisa fazer? Buscar. Tem que buscar. E você tem que buscar onde? Claro. Você pediu o Espírito Santo, ele te dá. Você bateu para ele abrir a porta do teu entendimento. Abrir o teu entendimento para que você possa compreender. Agora você tem que buscar. Porque se você não buscar na palavra, e esse buscar é buscar mesmo. Não é abrir a Bíblia, né? Peraí, eu vou abrir. E Jesus vendo a multidão, tal. E vai. Acabou. Não. Buscar é o quê? Li aqui. E a Bíblia diz que é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. É assim que a Bíblia é estudada. Mandamento sobre mandamento. Não é simplesmente pegar, ler e achar que ele está dizendo uma coisa. Não entendeu, vai buscar em outro lugar que vai entender. Às vezes você lê algo aqui, senhor, eu não entendi. Em outro lugar vai esclarecer aquilo que você não entendeu aqui. Então, essa é a regrinha básica para entender. E, né, nessa busca nossa final, cada palavrinha tem o seu lugar. Cada palavrinha. Eu aprendi a estudar a duras penas com Deus assim. Cada palavrinha eu procuro entendê-la. Cada uma delas. Por quê? Porque ela não está aí por acaso. Né? Se ela está aí é porque ela tem o seu lugar. Então, 5:1, Mateus 5:1. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentando-se, o que aconteceu? Jesus se assenta, e o que aconteceu? Aproximaram-se os seus discípulos. Número 1, o que é preciso fazer? Aproximar-se. Amém. A primeira coisa é você se aproximar de Cristo. Veja que os discípulos ali, o que diz o texto? Voltem para você ver. Jesus vendo a multidão. Havia uma multidão ali. Todos queriam ouvir. Mas onde é o lugar dos discípulos de Cristo? O lugar dos discípulos de Cristo é bem próximo. Isso mesmo, bem próximo. Os discípulos têm que estar mais próximos. Tem muita gente hoje que procura seguir a Jesus. Tem muito. Mas os discípulos de verdade têm que entender qual é o seu lugar. Os discípulos não deixaram que ninguém se sentasse mais próximo de Jesus do que eles. Jesus se sentava, eles imediatamente sentavam bem pertinho de Jesus. Isso quer dizer o quê? Está lá em Apocalipse 14, não precisa ir até lá. Falando dos 144 mil, diz que eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Isso é estar próximo. Isso é estar próximo. Se vocês perguntassem agora para minha esposa, alguém ligasse para minha esposa e dissesse assim: escuta, Iris, onde está o Rogério? Ela responderia: está na igreja em Santa Teresa. E ele perguntaria: está com o pastor Vilmar, provavelmente, com o irmão Vanderlei, missionário, tal. É isso mesmo. E agora ele perguntaria assim: você saberia dizer
qual é a cor da camisa do pastor Vilmar? Ela saberia dizer? Não. Por quê? Não está próximo. Eu conseguiria? Por quê? Nós só vamos conseguir falar de Cristo com sabedoria se nós estivermos próximos dele. Entende a diferença? Parece uma coisa muito simples, mas é assim, né? Então, a primeira coisa, obviamente, daqueles que são os discípulos de Jesus é estarem bem próximos, né? E aí, diz o texto, né? Assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. E abrindo a boca, o quê? Ensinar. Esse é o nosso papel. Ensinar. Isso é o que Jesus mais fazia. Ensinar. Nós somos um povo chamado por Deus para quê? Ensinar. Por quê? Jesus disse, ide e fazei. Fazendo o quê? Ensinando o que eu vos tenho ensinado. Nós só podemos fazer discípulos se primeiro nós nos aproximarmos. Porque nós precisamos ouvi-lo. E nós só vamos ouvi-lo através da palavra. Pastor, aqui, nesse primeiro versículo, diz assim, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se. É interessante que todo o ensinamento de Jesus, a maior parte ele estava sentado. Por quê? Boa colocação do pastor. Por que será que a maior parte dos ensinos de Jesus era sentado? Hã? Não. Não. Porque haviam, por exemplo, parem para pensar um pouquinho, porque tudo isso, claro, a cultura judaica tinha isso particular, mas não só, porque os fariseus oravam em pé, ensinavam em pé, né? A diferença era, número um, claro, existia todo um porquê aqui, veja, porque ele sobe, né, aqui ao monte. Estão uma multidão, imagine você, né, num local, uma multidão, e Jesus vai começar a ensinar. As pessoas em pé logo cansariam, isso é um ponto, né? Mas não era só isso. O assentar-se tem a ver... O mestre, quando ia ensinar, todo rabino era sentado? Não. Cultura judaica não era isso? Veja, na verdade, assim, a cultura judaica correta era essa, mas eles não faziam isso. Por quê? Porque eles não queriam ser humildes. Eles nunca queriam ser humildes. Por isso Jesus, claro, a cultura judaica, ensinar, na verdade não era nem a cultura judaica, era a cultura judaica cristã, né? Porque embora Cristo não tivesse vindo ainda, ele já tinha os ensinos de Moisés. E por que era sentado? Porque o tempo todo a lição, tragam para hoje, porque a lição era sempre a de estar em posição de humildade. É necessário que ele cresça e nós diminuamos. Jesus ensinava o tempo todo que, embora mestre dos mestres, todos estavam no mesmo patamar. Então ele ensinava a eles a que não, porque veja, quando você, hoje, por exemplo, nós perdemos muito da nossa força. Eu, particularmente, gosto muito de dar estudo sentado e em círculos. Mas nem sempre é possível. Por exemplo, aqui as cadeiras elas estão fixas. Você imagina, você tem que começar a puxar a cadeira. Fica difícil, né? Isso não é uma regra. Não é uma regra. Mas é bom. Eu, quando viajo, posso dar estudos em conferência assim, eu dou sentado. Nem sempre é possível. A multidão é muito grande, precisa de caixa de som, precisa de alto-falante. Jesus tinha potência na voz, né? Então ele falava, as pessoas ouviam. Você imagine só Jesus aqui e gente lá do lado da rodoviária ouvindo ele falar. Hoje nós perdemos muito, claro, nós perdemos muito dessa potência. Nós não temos mais essa potência de atingir, né? Se a pessoa ficar ali do lado do carro, ela já não escuta, né? Então tudo isso, mas ele se assentava por uma série de razões. A primeira era a posição de humildade, para mostrar para eles que ele próprio, veja que ele mesmo, né, sendo mestre, chegou, a primeira coisa que ele fez foi lavar os pés. Ele foi o primeiro, pegou lá e falou, o que é isso? Humildade, mostrando que ninguém era maior ali. Então, embora ele fosse maior, fosse o mestre, ele dava o exemplo, né, as lições que eles deveriam aprender. Então, havia sim uma cultura judaica cristã, mas ela não era obedecida, é preciso entender isso.
Por isso ele condenou o fariseu que orava em pé, né? Ele condenou aqueles que oravam nas praças em pé para serem vistos por todos, né? E aí ele dizia, quando você for orar, o que você faz? Entra no teu quarto, fecha a porta, né? Porque ninguém precisa ver, você não precisa ficar se mostrando, né? Então o tempo todo era isso, né? Mas a gente tem então como ensinos, e aqui também, claro, muita gente, eles cansariam, né? Era uma multidão muito grande, mas os discípulos automaticamente se aproximaram e sentaram do lado dele, né? Então, nós temos aqui o aproximar, nós temos o ensinar, que é o nosso papel, e nós não vamos conseguir ensinar se primeiro nós não o quê? Não aprendermos, né? Por isso eles se aproximavam bem perto para poder ouvir cada palavra. É a mesma coisa. Olha que interessante os irmãos aqui, né? O pastor, o irmão. Vejam que interessante isso. Por que vocês estão anotando? Por quê? Para não esquecer. Para não esquecer. É exatamente a mesma coisa. Eles chegaram bem pertinho para não perder nenhuma palavra. Como nós temos mais dificuldade hoje, nós esquecemos muito mais fácil, nós anotamos. E é exatamente o mesmo princípio. Quem levou os irmãos a aprender a anotar? O Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus trabalha da mesmíssima forma. E quem dera as igrejas hoje fizessem isso, anotar, marcar. Por quê? Enquanto você escreve, está gravando muito mais forte na tua mente. O ato de escrever fixa melhor na mente. Sem falar que depois você vai compartilhar o que recebeu, né? Você anotou, você tem as premissas básicas. Amanhã você vai compartilhar o que recebeu com muito mais detalhes, não é assim? E esse é, obviamente, o trabalho, né? E abrindo a boca os ensinava dizendo, bem-aventurados. As primeiras palavras do sermão são bem-aventurados, né? Então, o que é esse bem-aventurados? Está dizendo, olha, há bênçãos naquele que fizer isso. Então, bem-aventurados, né? As primeiras palavras dele iniciam, né, com abençoado será, bem-aventurado será quem? Os pobres de espírito. Veja que a primeira lição, por isso falamos aqui, o que ele fez? Sentou, né? Por quê? Bem-aventurados os pobres de espírito. O que quer dizer pobre de espírito? Porque, pare para pensar, todos nós pedimos a porção dobrada do Espírito Santo, mas como é que eu peço a porção dobrada do Espírito Santo e ao mesmo tempo Jesus me diz que bem-aventurados são os pobres de espírito? Quer dizer, então, os bem-aventurados são os que não têm o Espírito? São aqueles que têm pouquinho do Espírito? Não. Bem-aventurados os humildes. Os pobres de espírito não são aqueles que não têm o Espírito, muito pelo contrário. São aqueles que se sentem e são humildes. Não é que ele sempre... Porque, veja, de um lado, você tem Jesus dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito. E do outro lado, nós temos uma condenação muito séria para um grupo de pessoas. Vamos ver essa condenação? Lá em Apocalipse 3, 16 e 17. Quem quer ler? Apocalipse 3, 16 e 17. Veja que aqui ele diz, bem-aventurados os pobres, né? E ali o que ele diz? Alguém quer ler? Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre e cego e nu. Olha a diferença aqui. De um lado, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o quê? Oi? O que é deles? Reino dos céus. Tá? Do outro lado, né? Reino dos céus é de quem? Os pobres de espírito. Por outro lado, ele diz, né? Tu és morno. E por que você é morno? Você é morno porque você diz que é rico e enriquecido e de nada tendo falta. E não sabes
que és pobre, miserável, cego e nu. Então, de um lado, ele diz assim, aqueles que forem humildes, eles sabem que precisam mais. Quando você é pobre de espírito, você se sente pobre de espírito. Quando você se sente humilde, você cada vez quer mais de Deus. Cada vez você quer mais do Espírito de Deus. Agora, quando você se diz rico, né, você busca mais? Não, você já é rico. Né? E é exatamente, né, o contraste que ele faz. Os pobres de espírito, ou os humildes, são aqueles que estão aptos a aprender. Mas aquele que é rico, enriquecido, de nada tem falta. Aqui, ele fez uma reprimenda duríssima a um grupo que estava ali, que se achava sabendo tudo. Quem era? Os fariseus. Porque os fariseus não iam lá para ouvir. Os fariseus iam lá para fazer o quê? Achar defeito, debochar. Iam lá para procurar uma palavrinha para poder condená-lo. Eles se achavam ricos e enriquecidos, de nada tendo falta. E aqueles que iam para ouvir sabiam que eram pobres de espírito. Por isso ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito. E pois não? Os judeus, os fariseus, eles achavam que a prosperidade é porque já estavam salvos, né? Que a prosperidade deles era a salvação. Sim, eu fico até... Onde é que o irmão achou isso, irmão? Olha, eu não me lembro onde é que foi que eu vi num livro que os judeus que eram prósperos eles se sentiam já salvos, que Deus estava abençoando porque eles já estavam salvos. Eu pergunto, irmão, porque é algo que pouca gente sabe. Eu até, às vezes, evito falar, que as pessoas não entendem, no comparativo que se faz. É exatamente isso. Eles entendiam que os pobres, né, e que todos os leprosos, inclusive, estavam sendo castigados por Deus. Por isso que eles eram pobres, por isso que eles, né, tinham lepra, etc, etc e tal. Mas se é sério. Tudo para eles era castigo de Deus. Então, por isso que Jesus, quando curava uma pessoa, ele já vai lá e se apresenta ao sacerdote, né? Por quê? Porque o sacerdote tinha que examinar. E essas pessoas eram as mesmas pessoas que foram buscar socorro no sacerdote, e os sacerdotes não socorriam eles. Por quê? Não, você já está sob a praga de Deus, por que eu vou? Já está condenado por Deus, o que eu vou agora te ajudar? Então eles não tinham a menor misericórdia com essas pessoas, por quê? Porque eles entendiam, né? E também, exatamente como o irmão fala, né? Eles entendiam que aqueles que tinham abastança, aqueles que tinham dinheiro, era exatamente porque estavam sob o favor de Deus. Algo novo? Tem muita gente hoje que procura o quê? Procura a igreja para quê? Dinheiro. Acha realmente que a prosperidade financeira é prova de que está bem com Deus. E infelizmente os fariseus modernos também estão aí, né? Porque eles também ensinam isso. Não, tua vida está tudo, você está sem dinheiro, não, porque você está sob a maldição de Deus. Vem para cá que nós vamos resolver esse problema para você. É o mesmo problema, não tem nada novo debaixo do sol. Só que eu às vezes evito fazer esse comparativo, porque a pessoa não vê isso na Bíblia, né? Ela acha que não é bíblico. Aí você muitas vezes evita, né? Mas é uma realidade. Lendo as entrelinhas da Bíblia, a gente entende isso, né? Tanto que eles davam um monte de dinheiro e iam batendo bumbo para as pessoas verem, né? Bom, então... Voltando um pouquinho aqui, esse monte, onde Jesus estava, diz que era perto de Cafarnaum. É um monte perto de Tiberíades, será? Ah, pastor, não sei dizer. Porque eu tive não sei. lá, e o único monte que tem é perto de Tiberíades. Ele é perto de Cafarnaum, porque não tem outro monte lá. Eu sei que era perto de Cafarnaum porque fala, né? Agora, que monte seria, eu não sei dizer, pastor. Eu estava aqui agora para localizar onde foi esse monte das bem-aventuranças. Não saberia dizer, pastor, é possível, não sei. Não diz o monte, não diz o nome do monte, né? Sim. Eu acredito que a Bíblia é providencial, né? Acredito, pastor, que tem coisas que Deus não cita exatamente para deixar a lição de que esse tipo de entendimento, esse tipo de ensino não depende de um local específico, né? Não depende. O pastor vai orar no Monte em Santa Teresa, o outro vai orar em Cascavel, não importa, né? É o estado de espírito que vale nesse caso, porque daí
Poderia até ser que muita gente dissesse, não, vamos lá para aquele monte, que é lá que nós vamos aprender. Se não for para aquele monte, não vai aprender. E não é isso. Não é. Tem coisas que Deus realmente... Mas pode ser, eu não sei, pastor, esse monte eu realmente não saberia dizer. Eu não conheço a geografia do local, né? Bom, aí, então, só irmãos, para que a gente não se perca. A primeira classe são chamados pobres de espírito, né? Vamos colocar assim, deixa eu apagar aqui, para a gente deixar isso bem organizado para vocês. Olha aqui, tá? Tem um medo desse quadro aqui, cadê? Dos pobres de espírito é o quê? O reino dos céus. Olha que interessante. Por que será que o reino é dos pobres de espírito? Por quê? Porque se você não for humilde hoje, você não vai poder reinar amanhã. Ok? Entende? Lembre-se que Jesus disse, né? Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. E o verso vai dizer, reinar sobre 10 cidades. Então, por exemplo, a característica necessária para que você possa reinar um dia no reino de Deus, sentando-se junto no trono para reinar, é pobre de espírito, humildade. E pode ver que é bem o contrário. Algum rei foi humilde? Não. Você olhava todos os reis que vieram, nenhum deles foi humilde, nenhum. O único rei que foi humilde qual foi? Jesus. Será que é humilde? Salomão. Salomão foi, diz a Bíblia, né, o rei mais sábio de Jerusalém. Claro, perdeu para quem? Para quem que ele perdeu? Só para Jesus. Né? Mas dos mais, quantas mulheres ele teve? Concubinas. Isso é humildade? Se vestia Davi. Davi, diz a Bíblia, foi um homem segundo o coração de Deus. Foi humilde? Não, foi assassino, inclusive. Roubou a mulher do Urias. Mas qual é a diferença? Porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Porque ele, em trato com os filhos, ele tinha um amor pelos filhos absurdo. É o amor que Deus tem pelos seus filhos. Nesse particular apenas, o coração dele era segundo o coração de Deus. Porque o resto, né? Deus tem todas as características perfeitas, né? O homem pode ter uma. Né? Então, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Próximo. Bem-aventurados os que Choram. Por quê? O que será isso, bem-aventurados que choram? As pessoas do mundo choram também. Né? Quem quer ler o que diz no livro de Isaías, por favor, alguém? Isaías capítulo 57, versículo 18. Isaías 57, 18. Espírito Santo de Deus, aleluia. Tenho visto os seus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que deles choram. Aos que deles choram. Isaías promete, né? Claro que é o Espírito de Deus ali falando através de Isaías, prometendo que aos que choram serão consolados. Veja que é a mesma coisa. E no livro de Isaías, também, 61:2, diz assim, foi chamado, né, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os que choram, serão consolados. Choram por quê? Essa é a pergunta. A pergunta é, choram por quê? Porque, veja bem, o mundo chora ou não chora? Chora. Morre um parente? Chora. Tem dor? Chora. Então, aparentemente, então todos vão ser consolados, todos que choram? Sim e não. Esse aqui é para os cristãos de verdade. Bem-aventurados os que choram de tristeza pelo pecado. Essa é a diferença. O mundo chora por causa do pecado? Não. Mas o cristão deve chorar pelo pecado. Né? Por isso, né, diz, né, vós ainda não resististes até o sangue. Veja que Cristo no deserto, ele, né, está prostrado pelo teu Pai e ele sua gotas de sangue para poder vencer, né, e dar esta vitória ao ser humano. Pai, se possível,
passa de mim este cálice. O verdadeiro cristão, e é aí, aqui muitos caem aqui. Por quê? Porque entendem que uma vez que estão na graça, está tudo certo já. Você estar na graça, você ainda precisa lutar contra o pecado. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus não permitirá que ninguém seja tentado acima do que possa suportar. Então, bem-aventurados os que choram de tristeza pelo pecado, porque serão consolados. Essa consolação é a consolação do Espírito de Deus. Veja, por exemplo, quando foi prometido o Consolador? Quem lembra? Eu vou enviar o Consolador. Por que Consolador? O Espírito de Deus. Quer dizer, então eu disse, o Consolador vai fazer o quê? Vai consolar. Por quê? Porque quando Cristo morre, eles choram. Então veja, o amor que eles tinham agora por Cristo era tão grande que ao morrer Cristo, enquanto fariseus e o mundo comemoravam a morte de Cristo, que estavam tentando matar ele fazia muito tempo e não conseguiam, alguns choram. Então é o choro pelo pecado e é o choro também nessa consolação, porque acreditem, meus irmãos, se vocês observarem, tudo que está acontecendo na terra hoje é o resultado do Espírito de Deus estar sendo retirado da terra. Então muitos vão chorar, por quê? Vão chorar porque, como o pecado agora, sendo cada vez pior, estas pessoas choram de tristeza ao ver o pecado dominando o planeta. Lembre-se que o inimigo vem com um poder avassalador, e essas pessoas agora chegarão um momento que elas passarão pelo vale de Jacó, a angústia de Jacó. O que fez com que Jacó tivesse essa angústia absurda? Lutava com Deus. Não te deixarei ir se não me abençoares. Choro, tristeza pelo pecado. Que pecado? Que pecado? Por que Jacó começou a lutar com o anjo do Senhor? Por que ele começou a lutar com Cristo ali? Por que será? A Bíblia diz que ele lutou com o anjo do Senhor. Por que será que ele lutou? Não era um amigo dele? Mas ele está voltando para a terra dele. Quem que ele havia traído? Quem que ele havia enganado? O irmão. Daqui a pouco o irmão, de noite, aparece e diz, veio me matar. E não era, Era o anjo do Senhor que vinha para abençoá-lo. Mas ele, tão cego pelo pecado, começou a lutar. Aí finalmente, o Senhor se mostra para ele, fere a coxa dele, aí ele percebe, peraí, por que eu estou lutando? Agora, não é porque Cristo é nosso amigo que nós não vamos ter luta contra o pecado. Por quê? Porque chega um momento em que nós queremos ter a certeza que fomos perdoados, assim como ele queria ter a certeza de que havia sido perdoado, porque havia roubado a primogenitura do irmão. Então, também o povo de Deus na reta final vai ter sua luta em angústia, como a angústia de Jacó. Lembre-se que a Bíblia diz que a vinda do Senhor, ela é como a mulher sofrendo as dores do parto. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, 5, o que diz ali? Bem-aventurados os mansos. Qual é o prêmio dos mansos? Por que os mansos não herdam o reino dos céus? Por que os mansos herdam a terra? Os mansos poderiam herdar o reino do céu? Não poderiam. Mas a Bíblia não diz isso. Por que será que eles herdam a terra? Qual foi o homem mais manso que andou nessa terra? Quem lembra? Fora ele? Fora ele? Moisés. Sim ou não? Sim ou não? Os irmãos têm dúvida disso ou não? Tanto ele era manso que, em um momento Deus diz assim, olha, se separa desse povo, eu vou fazer o que com eles? Não, senhor, por favor. Olha a mansidão dele. O tempo todo aquele povo fazia o quê? Murmurava, reclamava, murmurava, reclamava. Imagine se Moisés não fosse manso. Imagine aqui, o pastor vem aqui e fala, daí alguém retruca lá e ele vai para a briga também. Vamos para a briga, já que é para brigar, vamos todo mundo brigar. O que sobra?
Moisés era um homem manso. E por quê? Porque ele era um exemplo de quem? De Cristo. Ele era um exemplo do libertador. Moisés tirou o povo do Egito. E Cristo nos tira de Babilônia. Sai dela, povo meu, nós estávamos na Babilônia, no mundo. Ele vem e nos tira dela. Ele era um exemplo do libertador, que é Cristo Jesus, que nos liberta do pecado. Amém? Por isso, né, fala Sodoma e Egito, né, como símbolo do pecado, né? Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos, irmãos, têm uma característica também, né? Alguém, por favor, abra o livro de Salmos. Salmos, capítulo 37, perfeito? 37, 11. 37, 11. O que diz lá? Salmos 37, 11. Mas Moisés tirou na hora que... Ah, sim. Sim. Ele foi infeliz na hora que precisou. Sim. Mas veja, um rompante, né, não muda, né, o caráter dele, né? Às vezes a gente pensa que a pessoa porque fez uma coisa, né? Muita gente diz assim, pastor, eu pequei aqui, eu acho que eu perdi o céu. Não é assim, meus irmãos, né? O céu é uma caminhada constante em direção a ele. Não é porque você tropeça em algum momento que você perdeu o céu. Não é assim que funciona, né? Acharam o texto? Salmo 37, 11. Isso. Quem achou pode Mas ler. os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Os mansos herdarão a terra e o quê? E se deleitarão na Abundância de paz. Por quê? Veja só. Ali, né, aqueles murmuradores o tempo todo reclamando, os mansos, eles têm o quê? Paz. Já aqui na terra terão muito mais na Jerusalém Celestial, obviamente. E o outro texto, 1 Coríntios 10, 10. 1 Coríntios 10, 10. Aí é o contrário dos mansos. E tem muita gente hoje, infelizmente, caindo nesse pecado também, que se diz cristãos. O que diz 1 Coríntios 10, 10? Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo desprezo. Olha só. Não murmureis, porque aqueles que murmuraram, que não eram o quê? Eles não eram o quê? O que eles não eram, irmãos? Mansos. Eles murmuraram. Faltava água. Ah, por que tirou nós lá do Egito? Que nós faltava comida. Na verdade nem faltava, né? Eles apenas não viam, né, a providência de Deus. Por quê? A promessa de Deus foi. Como é que a gente aprendeu, ou deveria ter aprendido a orar? Pai nosso que está nos céus, dá-nos o nosso pão de... Não é do mês? Não é do ano? Cada dia. Então o que é pão nosso de cada dia? É esperar, assim como no maná. Só caía para aquele dia. Aí você ia dormir, não tinha? Nós temos, irmãos, eu tenho certeza que cada um dos irmãos que aqui estão tem comida lá guardada, não tem? Veja bem, eles murmuravam, mas eles não tinham comida lá guardada. Nós, quando eu digo nós, eu digo os cristãos de hoje, murmuram tendo comida dentro de casa. Ou não é assim? Muita gente, eu conheço uma série de cristãos, irmãos, né? E eu não estou aqui para julgar. Mas é triste, só murmuram. Como é que está, irmão? Ah, eu estou com uma dor, que eu estou... Irmão, como é que está? Ah, não sei. Mas é só queixa. É como se Deus, sabe, estivesse levando pelo braço, pela mão. Ele pega você pela mão e diz assim, filho, escreve o que eu quero. Então vamos. E vamos. Ele está te levando pela mão. Mas daqui a pouco, né, você pisa numa pedra meio torta. Ai, senhor, espera um pouco que eu torci o pé. E vai. E o senhor está dizendo, filho, mas vamos, nós estamos indo no céu. Se preocupa não. Se quebrar a perna aqui no caminho lá, a gente conserta tudo. Quando você sair da sepultura, eu vou arrumar você inteirinho. Se você morrer sem cabeça, João Batista, eu vou colocar uma cabeça de novo nele, não precisa se preocupar. Né? E olha que reclama. Não, e está com isso, e estou com aquilo. Ah, quero que ore por mim, que a minha família...
Não tem problema pedir oração, por favor, irmãos. Mas tem aquele sempre reclamando. É esse povo, irmãos. Está aí, ó, murmurando. Não há razão para murmurarmos. Porque tudo que Deus permite na nossa vida é para que um dia cheguemos ao céu. Tudo que Ele está fazendo. Um dia nós vamos chegar no céu pela graça de Deus. E o anjo vai chamar a irmã e vai dizer assim: irmã, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Lembra daquele dia, irmã, que a senhora tropeçou lá? Pois é. Foi permitido que a senhora tropeçasse, porque se não tropeçasse ali, ia cair lá na frente. Lembra aquele dia que a senhora se assustou porque o carro passou rápido? Pois é, se eu não puxo, você tinha sido atropelado. E Ele vai mostrar coisas para nós na nossa vida. Se eu não tivesse permitido, se o Senhor não tivesse permitido que você tivesse uma dor de cabeça violenta aquele dia lá, ó, você ia morrer com câncer, porque você estava comendo tudo errado. Daí eu falo, ó, vamos cuidar um pouquinho da alimentação. Tudo, absolutamente tudo. Às vezes a gente diz, mas por que Deus permite hoje, por exemplo, que o filho nasce com problema? Né? O filho nasce com problema. Deus é maldoso. Eu já vi muita gente falar, Deus é ruim. Eu me lembro de Medianeira, irmãos, uma pessoa que se dizia cristã, e repito, eu não estou condenando, por favor, apenas para a gente entender como a gente erra sem saber. Né? Ele dizia, Deus não é justo, Deus não é justo. Por quê? Porque ele teve um filhinho, o filhinho nasceu com problema e pouco depois morreu. Não, Deus não é justo, Deus não é justo, Deus não é justo. Comia tudo errado, comia tudo que é coisa, irmão. Você bebe, veja bem, crianças que bebem Coca-Cola com 2 aninhos. O fígado nem está pronto, a Coca-Cola já está comendo o fígado dele antes que ele tenha um fígado bom. Põe na mamadeira lá para a criança. Né? Bala, chocolate, tá? Não cuida. Essa criança vai ter problema. Vai ter problema, claro. A mamãe está grávida e come coisas que fazem mal. Né? Por exemplo, queijo. Queijo é um veneno para quem está grávido. As mulheres sabem disso? Não sabem. Aí o filhinho nasce com um problema, com reações asmáticas e tal, acha que não é nada. Não, mas Deus está me castigando. E essa pessoa era assim. Aí um dia eu cheguei para ele, eu falei, irmão, deixa eu falar uma coisa, podemos fazer oração? Podemos. Eu falei, escuta, você gostaria de ter um filho que se droga, que traria um monte de problema para a tua casa, quem sabe que fosse roubar, que fosse... E se Deus olhou o futuro lá na frente dessa criança e viu que ele acabou herdando um gene muito ruim, e ele iria se drogar, você iria sofrer. Você queria realmente ter esse filho do teu lado? Por que você não espera para ver o que Deus vai fazer? Por que você não se ajoelha e diga apenas assim, Senhor, olha, eu não sei por que esse filho me foi tirado, eu não sei, mas eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor sabe o que é melhor. Eu não sei pedir, não é assim? Falei, descanse nele. Né? Chamei a esposa dele, a gente orou juntos. Aí, não murmurou mais. Não deu, acho que, não sei se 1 ano e meio, 2. Um dia ele chegou lá. Ai, Rogério, vim te agradecer, olha, né? Então, não agradeça a mim. Eu não te dei filho nenhum. Quem foi que te deu filho? Foi Deus, agradeça a Ele. Lembre do que aconteceu 2 anos. Não, falou Rogério, eu me lembro. Então pronto, amém. Né? A gente quer as coisas do nosso jeito. E Deus diz assim, não, filho, mas espera aí, você não se entregou para mim? Você não me pertence? Ora, se me pertence, deixa eu te levar para o céu, ué. Você sabe o caminho? Não sei, então me deixa te levar. Agora, né? O caminho não é o que você imagina. Você está achando que é para a esquerda, mas é para a direita. E aí vem as lutas, não é? Então, não murmureis, né? E os mansos herdam a terra, porque a característica de Moisés, o que Moisés queria? Moisés só queria entrar na terra prometida. Mas aí vem a questão. Você quer entrar na terra prometida, mas você não sabe pedir, Moisés. Ah, Moisés, você quer a terra prometida? Quero, Senhor, eu quero, já estou olhando lá, Senhor. Mas você não vai entrar. Senhor, que maldoso que o Senhor é. Não murmure. Não murmure. Deixe que Deus sabe o que faz. Moisés já estava velho, já tinha suas dificuldades, e ele morre. Quando ele abrir os olhos, o que ele vai ver? Que terra? Celestial ou a terrena? Celestial. Veja, deixa Deus sonhar. Ele sonhava com a... Será que a Jerusalém celestial é mais feia que a terrena? Deixa Deus sonhar. Diz, Moisés, deixa que eu sei o que eu estou fazendo, Moisés. Você não vai poder entrar porque você pecou, precisa ser exemplar. Mas você vai para um lugar muito melhor.
Agora, claro, aí você poderia perguntar, não, mas se ele foi para celestial, por que vai herdar a terra? Porque era o desejo dele herdar a terra. Então, finalmente, Moisés vai voltar e vai morar na terra. Os mansos herdarão a terra, porque o coração deles deseja isso. E alguém diz, mas pode alguém desejar a terra? Como é que, irmãos? No momento que essa terra for renovada, ela é o Éden. Vocês acham que o céu é espetacular? Eu não conheço. Sei pelo que diz a palavra. Mas não pensem que a terra vai ser um lugar desagradável. Vai ser um lugar fantástico, maravilhoso. Jesus, ensina. Deus, quando terminou a terra e colocou o homem lá, disse, eis que tudo era muito bom. Então, os mansos herdam a terra. E é curioso notar também, e foi bem colocado pelo irmão, que a característica dos mansos, como Moisés, por exemplo, vejamos, vocês diriam que a característica superior é a mansidão ou a humildade? Amém? Você pode ser manso e não ser humilde, não é? Eu conheço muita gente que é mansa. Naturalmente ele é uma pessoa pacata, tranquila, mas ele não é humilde. O humilde aprende. Essa é a diferença. O manso nem sempre. Moisés aprendeu? Não, já tinha sido dito para ele, Moisés, olha, não bata na rocha. E ele foi lá e não estou aqui condenando Moisés também, gente, por favor. Estamos apenas mostrando que existem características que, lembre-se, a salvação é pela graça, mas o galardão é pelas obras. E a humildade te faz ter muito mais obras do que uma pessoa. Eu tinha, até me permitam, eu tinha uma empresa em Curitiba e essa empresa cresceu muito. Eu fui para a China, comprei produtos lá, trouxe tudo. A empresa minha estava crescendo demais. E eu tinha certeza que alguma hora Deus ia ter que fazer alguma coisa. Por quê? Porque a minha empresa crescia muito. Eu acredito realmente que Deus, por sua misericórdia, me deu o privilégio de aprender na Bíblia, assim, com uma relativa facilidade. Hoje, pela graça de Deus, muitas pessoas chegam até mim e dizem, Rogério, eu não entendo isso aqui, me ajude. Pessoas que pregam, e a gente tem tido o privilégio de poder ensiná-los por conta dessa ideia, sempre de estudar palavrinha por palavrinha. Senhor, peraí, eu estou pertinho do Senhor, o que é essa palavra? Enfim, cada um de nós, E eu tinha certeza que Deus tiraria aquela empresa da minha mão. Por quê? Porque o meu coração estava indo para a empresa. Não é que eu ainda fazia o trabalho do Senhor e tal, mas o meu coração, eu achava fantástico chegar lá na empresa, poder abrir aquela empresa enorme, com estoque enorme de produto vindo da China, E as pessoas, às vezes, tinham o nosso gerente que eu mandava para ele, porque eu não gostava das reuniões de empresário, pedia para ele ir, ele chegava lá, saía todo, entupido, porque daí eles diziam, não dá para competir com vocês, Rogério pega produto na China, vai lá, negocia direto com o chinês lá, tudo portas que Deus abriu. Mas infelizmente, o que faltou também? Faltou o quê? Humildade. Que eu comecei agora, não, eu sou empresário, peraí, minha empresa, não tem. Irmãos, eu e a minha esposa sofremos por 2 anos, pastor. Sei que o pastor passou por coisa semelhante, nós já falamos. 2 anos, pastor, a minha esposa chorava, tadinha, escondida para que eu não visse ela chorar. Ela não queria que eu visse ela chorando, porque senão eu desanimava também. Era uma luta, mas Deus tirou a empresa do jeito que ele abriu portas assim, que você via que eram milagres assim, um em cima do outro. Também ele fez com que do dia para a noite a empresa quebrasse, mas quebrasse assim. Aí eu pergunto, onde vai a teologia da prosperidade nessa hora? Eu agradeço a ele por ele ter tirado aquela empresa da minha mão. Porque com certeza aquela empresa era a porta do inferno para mim, porque eu ia perder a bênção. Eu não digo nem que ia perder o céu, porque o céu a gente não perde se a gente não abandona Cristo. Quando você não abandonar Cristo, você não perde o céu. Agora, é claro, é um sintoma que você está se afastando dele, muito claro, quando você começa a amar mais as coisas do mundo do que as coisas dele. É óbvio. Isso é, onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Sempre, no começo da empresa,
Eu tinha dificuldade para administrar a empresa porque o meu coração estava lá com irmão e com Bíblia e com isso, e tinha coisa para fazer da empresa, eu não conseguia porque eu estava misturado, estava tudo uma bagunça. Mas era como se vocês podem deixar comigo, pode atender lá os irmãos lá, que isso aqui eu resolvo. Né? A Bíblia diz que os que são dele, né, ele dá enquanto eles dormem. Você está dormindo e ele está providenciando tudo lá para você. Né? Quem sabe tem um anjo lá fazendo as contas, arrumando tudo lá, porque você não sabe como vai para frente. E é assim, irmãos. Olha, Deus abria cada porta, irmãos, que eu ficava assim, sabe? Eu dizia, Senhor, mas como é que o Senhor consegue fazer essas coisas? Eu estava orando hoje, o Senhor já tinha resolvido o problema 15 dias antes, eu só não sabia. E eu estava lá orando, ele, Senhor, resolve isso aqui para mim, resolve para mim. Filho, já está resolvendo, o que está incomodando? Você já não orou antes, por que está agora incomodando de novo? No bom sentido, por favor, né? Às vezes a gente pede e não sabe que Deus já atendeu. Só está dizendo, calma, espera um pouco, você não pediu para resolver. Nós somos igualzinhos, sabe aquela criança? A criança, né, quebra o carrinho, né? Quebrou o carrinho, chega e diz, papai, arruma para mim. Aí você pega, começa a arrumar e vê o jeito que você está. Daqui igual. Eu já sei, já sei. Então arruma, fica lá 2 horas e não arruma, né? E nós somos iguais, mas o Senhor me salva. Ele salvou, então, não, pode deixar que eu agora já sei o caminho. Imagina, você não pediu e ele fica olhando. Né? Irmãos, somos nós, não adianta. Crianças, né? Bem-aventurados, então, os mansos, porque eles herdarão a terra. 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Sede de justiça e fome de justiça. Ai, estou com fome. De quê? De comida. Ai, estou com sede. De quê? De água. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O que isso quer dizer? Bem-aventurados aqueles que têm fome de ser como aquele que é justo. Bem-aventurados aqueles que têm sede de ser como aquele que é justo. Bem-aventurados aqueles que lutam diariamente. Não são aqueles que se contentam. Tem gente que diz, infelizmente, e aqui nós precisamos fazer esse comparativo para a gente aprender, porque senão não aprende. Às vezes a gente aprende pela contrafação. Quando a gente fala, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, você vai, acreditem, tem pessoas que a gente às vezes vai debater um tema bíblico, porque eles têm dúvida, entram os fariseus no meio, aí você diz assim, escuta, mas veja bem, para você, dentro do que você entende, Jesus não é o Filho de Deus literal. Não, ele só assumiu esse papel. Acredite, está aparecendo umas doutrinas dessas aí. Ó. Já existe uma doutrina dizendo que Jesus não é o verdadeiro Filho de Deus. Ele apenas assumiu esse papel. Olha o que vem por aí. Mesmo erro dos judeus lá, né, que não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. E aí você diz, mas você não vê. Aí começa toda uma temática puramente teológica, que não vai para lugar nenhum. Porque você precisa crer. A Bíblia diz que aquele que não confessa que Cristo veio em carne é o espírito do anticristo. Então é pesado. Se você não confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele veio em carne, aí você tem problema. Então às vezes você entra na temática porque precisa. Mas aí acontece isso. Ó. O que a gente vê aqui, ó, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Aí finalmente sabe o que muitos dizem? Ah, não, mas isso aí não é ponto de salvação. Não sei quantos já ouviram esse termo. Não, isso não é ponto de salvação. Eu não vou estudar isso porque não é ponto de salvação. Ou seja, ele só está preocupado em se salvar. Ele não está preocupado em honrar a Deus. Jesus, o tempo todo, buscava honrar o Pai. Alguém chegava e dizia assim, bom mestre, o que ele dizia? Bom é meu Pai. Por quê? Ele queria sempre honrar o Pai. Existe, infelizmente, muito disso. Né? A pessoa chega, irmão Vanderlei, que sermão maravilhoso, o irmão pregou e tal, aleluia, irmão Vanderlei. Exemplo, por favor. Chegou, pastor, cumpriu o mar, mas que sermão maravilhoso. O ser humano, ele tem esse problema. Por favor, eu estou citando o nome apenas para ele, não é que vai. Né? A gente precisa aprender o tempo todo que a gente tem que ter fome e sede de justiça, fome e sede de ser como Cristo. Senhor, eu quero ser como o Senhor, eu quero revelar o teu caráter às pessoas. Por quê? Porque você está no local, alguém xinga você, você devolve. Isso é fome e sede de justiça? Não é. Não é. Você não está querendo ser como Cristo, que Cristo disse que era para dar outra face.
Muitos que se dizem cristãos. Não, eu não levo desaforo para casa. Isso não é ter fome e sede de justiça. Deus é. Outra, pessoa assiste televisão e vê um sujeito, por exemplo, um sujeito que estuprou crianças. Esse sujeito tem que matar queimado. Isso é fome e sede de justiça? A gente não sabe o que essa pessoa passou. A gente inverte tudo. Essa pessoa teve uma educação completamente ruim. Ele faz o que aprendeu a fazer. A gente precisa ser como Cristo. Cristo não veio disso para condenar. Ele veio para salvar. E nós não podemos condenar. Nós viemos para salvar. Nós estamos no mundo para condenar os pecadores ou para salvar os pecadores? Salvar. Agora, claro, nós podemos salvá-los? Não, mas nós conhecemos quem salva. Mas para que eles acreditem em nós, nós precisamos manifestar o caráter dele. E isso é fome e sede de justiça. Eu tenho fome, eu tenho vontade, eu tenho vontade de comer a carne do Filho de Deus. O que é comer a carne do Filho de Deus? Mastigar a palavra. Quanto mais eu mastigo a palavra, quanto mais eu me alimento da palavra, mais eu vou ser parecido com aquele que é a palavra. Nós somos transformados naquilo que contemplamos. Não é assim? Muito bem. Então, isso é fome e sede de justiça. Já estamos encerrando, tá? Último versículo. Versículo 7. Desculpe, só para a gente ter aqui. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Não é? Então, fome, sede de justiça. Por quê? Eles serão fartos. Fartos. O que é fartos? O que é fartos? Fartos é cheio. Cheios do Espírito de Deus, Eles finalmente, aqueles que tiverem fome e sede de justiça, aqueles que tiverem fome e sede de ser parecidos com Cristo, serão fartos. Qual foi o que foi? Vocês sabem dizer qual foi o discípulo que foi mais farto disso? Aquele que mais se parecia com Cristo. Vocês sabem quem foi? João. A Bíblia diz que João era o discípulo amado. Será que ele era o discípulo amado que Jesus disse, deixa eu ver aqui, gostei desse aqui? Não, porque ele foi o que melhor assimilou, o que mais tinha fome e sede de justiça. De todos, quando iam falar, quem é que ficava mais perto? João. Por isso João escreveu o livro de João, que se você observar, só fala de quem? Jesus. Só de Jesus, pode ver. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele. E o Verbo se fez carne. Ele fala só de Jesus, porque o coração dele só tinha lugar para Jesus. Ele faz a biografia de Jesus que nenhum outro fez. Nenhum outro falou de Jesus como ele falou. Por quê? Porque ele conhecia. Fome e sede de justiça. João, discípulo amado. E aí, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Veja só, de novo, e a gente sempre tem a contravação. Bem-aventurados os misericordiosos. Aqui um exemplo simples é alcançarão misericórdia. Um exemplo simples é o caso dos fariseus. De novo, se odiavam samaritanos e judeus. E um samaritano, o que aconteceu? Quem lembra? O bom samaritano. Tinha um judeu lá que foi atacado, estava lá, num local que era um local de emboscada, certo? Passou ou não passou um pastor por lá? Passou. E fez o quê? E depois passou o escriba. E fez o quê? Não, eu tenho que ir para o culto. Não posso porque eu tenho que ir para o culto. Estou atrasado para o culto. Irmãos, pode ter certeza que ele tinha trabalho no templo. Ele estava indo em direção ao templo. Mas existem coisas que são importantes. O quadro do trabalho dele poderia ser substituído. Então, nem essa desculpa teria. E a gente hoje tem 1001 desculpas para não atender. Ele tinha desculpas. Era um local que já era usado pelos ladrões. Ele podia parar ali e se assaltar. Enfim, desculpa ele teria. Mas, bem-aventurados os
misericordiosos que alcançarão misericórdia. Ele buscava isso. E a Bíblia fala, inclusive, disso, né? Dessa misericórdia, quando apresenta finalmente o quê? Se você vai apresentar a tua oferta ao templo, e o quê? Tem um problema com o teu irmão, o que é para fazer? O que é para fazer? Vai lá consertar. Depois, vai lá e manifesta o quê? Misericórdia. Né? Está com problema? Vai lá. Misericórdia quer e não sacrifício. Senhor, olha, eu fiz um sacrifício aqui, guardei. Misericórdia quer e não sacrifício. Né? Uma coisa não substitui a outra. No dia a dia, a gente manifesta a misericórdia. Você está lá no semáforo. Né? Eu não vou falar aqui, por exemplo, daquilo que a gente já sabe. Você está vendo que o sujeito quer dinheiro para beber pinga, você não vai dar dinheiro para ele beber pinga, você não vai alimentar. Você vai oferecer para ele algo de misericórdia. Quer comer? Não quer. Não dá dinheiro para ele, você não vai alimentar o vício dele. Né? Tem que usar de sabedoria. Porém, você tem que usar de misericórdia. Sempre. Você não tem que julgar. Você está vendo, ele está pedindo, você não sabe qual é a realidade dele, use dele. Eu acho que não, eu acho não vale. Eu acho não vale. Na dúvida, fazei o bem e não olhar a quem. Na dúvida, agora, você tem certeza, é outra coisa. Né? Deus não considera o tempo da ignorância. Eu sou ignorante em relação a ele, não sei o que ele quer. Eu não posso julgá-lo. Se eu sei, ele é diferente. Aí eu vou me prestar a usar de misericórdia, sempre. Que é exatamente o que os fariseus, infelizmente, não faziam. Né? Então, cada uma das bem-aventuranças, eu gostaria de encerrar nessa noite dizendo o seguinte a todos vocês, amados irmãos. Nós podemos ler essas bem-aventuranças e imaginar que tudo isso aqui é ordem. Deus está dizendo assim, né? Você tem que ser humilde, você tem que ser manso, você tem que usar misericórdia. Não são ordens imperativas. Todas, absolutamente todas essas bem-aventuranças são promessas. Sabem o que é isso? Promessas. Quando Deus diz bem-aventurados os mansos, e você diz amém, passa a ser uma promessa. Promessa. Então você agora se esforça para ser, e você se esforçando, daqui a pouco você fica bravo e não tem problema. Apenas peça perdão, o Senhor prometeu, me ajuda, eu quero vencer esse defeito. E passa a ser uma promessa. Amém? Amém. Deus seja louvado, meus irmãos. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.